Boa noite, gente. Apenas para confirmar, estamos todos na escuta. Okidoki. Aí, outra pergunta. Estão todos com o documento Funções PDF aberto na página 4? Ok. Ok. Então tá bom. Então, nosso amigo Craig está gravando. Vamos lá. A gente começa com a definição de subconjunto. Está escrito na primeira linha da página 4. Y, seguido de um símbolo que parece um C maiúsculo estendido. E embaixo desse C maiúsculo estendido nós temos um traço horizontal. Aquilo a gente lê está contido, seguido de X. Então, o que é Y está contido em X? A definição é que isso se refere a uma abreviação para a fórmula para todo T pertence a Y, implica que T pertence a X. Ou seja, todo elemento de Y deve ser elemento de X. Essa é a condição para que Y seja subconjunto de X. A gente vai dar exemplos daqui a pouco. Dizemos nesse caso que Y é subconjunto de X ou Y está contido em X. Dá para usar as duas expressões. Na linha seguinte, nós temos a repetição desse símbolo está contido, só que atravessado por uma barra inclinada. Isso daí é uma abreviação para a negação de estar contido. Então, Y não está contido em X, corresponde a dizer não é que Y está contido em X. Na terceira definição, nós temos o conceito de subconjunto próprio, que faz uso de um símbolo parecido, no sentido de porque tem aquele C maiúsculo estendido, só que sem o traço horizontal embaixo. Então, Y é subconjunto próprio de X, significa que Y é subconjunto de X e Y é diferente de X. E, por último, a negação do conceito de subconjunto próprio. Y não é subconjunto próprio de X, significa não é o caso que Y é subconjunto próprio de X. Vamos dar exemplos. Eu separei aqui 3 exemplos para vocês para a gente começar. Exemplo 1. Diga, André. Vamos ver. Só um minutinho. A negação de que é subconjunto próprio não implica que não é subconjunto. A negação de que é subconjunto próprio admite a possibilidade. Então, dizer que Y não é subconjunto próprio de X admite a possibilidade do Y ser igual a X. E, nesse sentido, Y é subconjunto de X. Ok aí, André? Então tá. Então, exemplo 1. No exemplo 1, a gente está escrevendo ali que o unitário vazio é subconjunto do par unitário vazio. Em primeiro lugar, uma pergunta. Como garantir a existência de unitário vazio? Eu estava vendo algumas discussões entre vocês lá no grupo WhatsApp sobre o axioma do par. Bem, uma coisa que eu posso dizer para vocês é que esse unitário vazio, a existência dele é garantida por 2 axiomas. O axioma do vazio e o axioma do par. O axioma do vazio garante a existência do conjunto vazio. O axioma do par garante a existência do unitário vazio. E o mesmo axioma do par garante a existência do unitário vazio. A gente pode conversar sobre isso de maneira mais detalhada no final da discussão de hoje ou amanhã, lá no grupo WhatsApp. Mas então nós estamos afirmando no exemplo 1 que o unitário vazio é subconjunto do par unitário vazio. Por quê? Porque todos os elementos do conjunto à esquerda são também elementos do conjunto à direita. Quem são os elementos do conjunto à esquerda?
Esse conjunto à esquerda, que é unitário, unitário, vazio, tem um único elemento, unitário vazio. E esse unitário vazio pertence ao conjunto à direita, aquele par definido por unitário vazio, vazio. Então ele satisfaz a condição de ser subconjunto. Estamos de acordo com o exemplo 1? Ok. Tá. Ok. Exemplo 2. Notem que no exemplo 2, a gente repete as ocorrências desses mesmos dois conjuntos. Do lado esquerdo, nós temos unitário, unitário, vazio, de novo. Do lado direito, nós temos o par, unitário, vazio, vazio, de novo. E ali está afirmando no exemplo 2 que o unitário, unitário, vazio é subconjunto próprio do par unitário, vazio, vazio. Por quê? Bem, a gente já provou que unitário, unitário, vazio é subconjunto do par unitário, vazio, vazio. Agora, para saber se ele é subconjunto próprio, basta verificar se os conjuntos envolvidos são iguais. Acontece que o conjunto da direita, ele tem um elemento, ele conta com um elemento, no caso o vazio, que não pertence ao conjunto da esquerda, unitário, unitário, vazio. Qual a diferença entre conjunto unitário e conjunto unitário próprio? Nós nunca falamos em conjunto unitário próprio, não existe esse conceito, André. Nós estamos falando de conjuntos unitários. Um conjunto unitário é aquele que tem apenas um elemento. Tá ok? O que nós estamos falando é a distinção entre ser subconjunto e ser subconjunto próprio. Para que Y seja subconjunto de X, é necessário que todo elemento de Y seja elemento de X. Para que Y seja subconjunto próprio de X, é necessário que ele seja subconjunto de X e, ao mesmo tempo, diferente de X. Por isso que eu estou colocando o exemplo 2. Tá? O exemplo 2 ajuda a ilustrar isso. Oi, Uzias. Bem, vê se consegue acompanhar aí. Tá? Então, veja só, André e demais. Daí a importância do exemplo 2. O exemplo 2 mostra que o unitário unitário vazio, além de ser subconjunto do par unitário vazio vazio, ele também é subconjunto próprio. Por quê? Nós já provamos que ele é subconjunto do par. Agora, o unitário vazio, ele não é igual ao par unitário vazio vazio. Por quê? De acordo com o axioma da extensionalidade, a gente já chega lá, Arthur. Nós não chegamos lá ainda. De acordo com o axioma da extensionalidade, para que o unitário unitário vazio fosse igual ao par unitário vazio vazio, seria necessário que eles compartilhassem os mesmos elementos. Mas vocês devem notar que o par unitário vazio vazio conta com um elemento, no caso vazio, que não pertence ao unitário unitário vazio. Estamos de acordo com isso? Com os exemplos 1 e 2? Então, Leandro, você pergunta a diferença entre subconjunto e subconjunto próprio. Aquilo que a gente acabou de dizer ali. Veja o exemplo 2. Você concorda que no exemplo 2, unitário, unitário vazio é subconjunto do par unitário vazio, vazio? Tá. Deixa eu ver. Quem que perguntou mesmo foi Leandro. Tá. Então, Leandro, só para confirmar, desculpa, eu acabei me perdendo aqui. Você concorda que o unitário unitário vazio é subconjunto do par unitário vazio vazio? Leandro? Vamos ver. Leandro, foi você que perguntou. Leandro não está nos ouvindo? Ou eu que estou com problemas aqui? Ele respondeu?
Espera aí, gente. Pelo jeito estou com problemas aqui, só um minutinho. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Desculpa. O meu computador aqui, é o meu computador que deu problema de novo, para variar. Eu estou acompanhando pelo celular. Então, continuando ali, Leandro. Você concorda que o unitário vazio é diferente do par unitário vazio? Vamos ver. Vamos ver se ele concorda com isso. Como assim? Você está vendo o exemplo 2 ali. Do lado esquerdo nós temos unitário vazio, que é um conjunto que tem como elemento apenas unitário vazio. Do lado direito nós temos o par unitário vazio. Ele tem como elementos unitário vazio e vazio. Concorda com isso? Leandro? Tá. Então você concorda que esses conjuntos são diferentes um do outro? O conjunto da esquerda é diferente do conjunto da direita? Então, a questão é por que eles são diferentes? O motivo para eles serem diferentes é que o conjunto da direita tem o elemento vazio, como um dos seus elementos, ao passo que o da esquerda não tem. Por isso eles são diferentes, por conta do axioma da extensionalidade. Tá ok? Leandro, tá. Então, como o da esquerda é subconjunto do da direita e esses conjuntos envolvidos são diferentes entre si, logo o da esquerda é subconjunto próprio do da direita. Para que y seja subconjunto próprio de x, é necessário que ele seja subconjunto de x e também diferente de x. Só isso. Tá ok aí, Leandro? Ok. Terceiro exemplo. Com os teoremas a gente vai dar mais exemplos dessas coisas. Então, terceiro exemplo. O unitário vazio não está contido em vazio. Por que o unitário vazio não está contido em vazio? Porque o unitário vazio garante a existência de um elemento que pertence a ele, tal que não pertence a vazio. Por que isso ocorre? Justamente porque, nesse caso específico, o vazio é um conjunto que não tem elemento algum. Então, existe um elemento que pertence ao unitário vazio, no caso, o conjunto vazio, e que não pertence ao conjunto vazio. Então, o unitário vazio não está contido em vazio. Vocês estão de acordo com o exemplo 3? Vamos ver. Ok. André, não entendeu? André, os exemplos 1 e 2 estão claros para você? Tá. Então, você entendeu que para que y seja subconjunto de x é necessário que todos os elementos de y sejam também elementos de x. Concorda com isso? Tá. Você concorda que no exemplo 3, aquele unitário vazio tem um único elemento, que é o conjunto vazio? Então, existe um certo T que pertence a esse conjunto, no caso, o vazio, que não pertence ao conjunto da direita. Por quê? Porque ninguém pertence ao vazio. Logo, o unitário vazio não está contido em vazio. Não, nós não temos nenhum axioma de unicidade do conjunto vazio. Nós temos um axioma de existência do conjunto vazio. A questão da unicidade sai como teorema. Tá ok aí, Leandro? Deixa eu ver, Arthur. Está contido equivalente a ser subconjunto. Sim, nós colocamos como sinônimos. Tá bom, Arthur? Vamos ver, João. Então, no caso, o unitário vazio e a sacola vazia e o vazio apenas vazio, é isso, professor? Olha, gente, aquela história da sacola é só uma curiosidade histórica. Eu fortemente recomendo a vocês que tirem as sacolas da cabeça. Tá? Vamos pensar em termos da linguagem de teoria de conjuntos. A questão é que o unitário vazio tem um elemento, vazio, e o conjunto vazio não tem elemento algum. Por isso que o unitário vazio não está contido em vazio. O Zias pergunta, mas o vazio está contido no unitário vazio? A gente já vai responder isso daqui a pouco, Zias. Vamos focar, a gente tem que ir passo a passo.
Vamos focar naquilo que a gente está discutindo. O que significa o risco debaixo do C? Então, é justamente o conceito de C subconjunto admite a possibilidade de Y ser igual a X. Por isso que a gente escreve com aquele tracinho embaixo. Y subconjunto de X, existe a possibilidade do Y ser o próprio X. Tá ok aí, Daniel? Tá, vamos ver, Arthur. Isso implica que todos os elementos de um conjunto são conjuntos? Arthur, como foi chamado a atenção já no primeiro dia de discussão, todos os termos são conjuntos. Todos os objetos são conjuntos. Não importa se pertence a um conjunto ou não, é conjunto. Inclusive, quando a gente qualificar o que são números naturais, inteiros, racionais, reais, complexos, tudo é conjunto. Pois é, por isso que eu fico martelando nessas questões com vocês. Todos os termos são conjuntos. Então, teorema. Teorema 2. Teorema 2 diz o seguinte: todo conjunto é subconjunto de si mesmo. Eu acho que foi o Uzias que perguntou isso, agora não me lembro quem que perguntou. Mas, enfim, teorema. Todo conjunto é subconjunto dele mesmo. A questão é como provar isso. Então, vamos ver a demonstração. Seja X um conjunto. Logo, Z pertence a X implica que Z pertence a X. Por que Z pertence a X implica que Z pertence a X? Isso é uma aplicação direta de um dos nossos axiomas lógicos. Nós temos um axioma lógico que nós apresentamos no nosso último encontro, que toda fórmula implica nela própria, independentemente de qual seja a fórmula. Exatamente, P implica P, não importa qual seja a fórmula. Agora vamos assumir como fórmula P, Z pertence a X. Então nós temos como teorema, Z pertence a X implica que Z pertence a X. Estamos de acordo com esse primeiro passo? Vamos ver, ok, tá bom. Agora que nós temos essa fórmula, que é um teorema, Z pertence a X implica Z pertence a X, aplicando generalização é aquela regra de diferença que nós discutimos no último encontro, que a partir de uma fórmula, P, nós podemos inferir para todo X, P. Então vamos aplicar generalização sobre essa fórmula, que é teorema, Z pertence a X implica Z pertence a X. Aplicando, nós temos, para todo Z, Z pertence a X implica Z pertence a X. Aplicando generalização novamente, nós temos, para todo X, para todo Z, Z pertence a X implica Z pertence a X. Logo, pela definição de subconjunto, vejam lá a definição de subconjunto lá em cima. O que significa dizer Y é subconjunto de X? É que todo T que pertence a Y implica que T pertence a X. Mas aqui nós temos Z pertence a X implica Z pertence a X. Então, o que está escrito ali, para todo Z, Z pertence a X implica Z pertence a X, é exatamente a definição de X é subconjunto de X. Logo, para todo X, X é subconjunto de X. Estamos de acordo com a demonstração? Ok. Vamos ver. Não entendi a parte final. Deixa eu ver quem que falou que não entendeu. Luiz Gustavo. Luiz Gustavo, você concorda que é fórmula para todo X, para todo Z, Z pertence a X implica Z pertence a X? Tá. Agora, Luiz Gustavo, ignore aquele para todo X, esqueça aquele para todo X. Está escrito ali, para todo Z, Z pertence a X implica Z pertence a X. Agora compare com a definição de subconjunto lá no topo. É exatamente a mesma fórmula, só que no lugar de Z, lá em cima é T. Tá? E no lugar de Y, lá em cima, nós temos X. Então, isso daí, aplicando a definição de subconjunto, é exatamente a fórmula X está contida em X. Concorda? Tá. Logo, para todo X, X é subconjunto de X.
Então, o que a gente acabou de provar é que todo conjunto é subconjunto de si. Tá? Notem vocês que há uma sutileza envolvida nessa demonstração, que é o seguinte. O nosso ponto de partida foi Z pertence a X implica Z pertence a X, que é simplesmente uma instância do axioma lógico que toda fórmula P implica nela própria. Agora, considere um caso particular em que esse X é o conjunto vazio. Já que o teorema demonstrou para todo conjunto, em particular, demonstrou para o conjunto vazio. Então, o que a gente acabou de provar, em particular, é que o conjunto vazio está contido no conjunto vazio. Só que nenhum Z pertence a vazio. Logo, a fórmula Z pertence a vazio não é teorema. Mas não tem problema, porque como eu insisti com vocês, é teorema, fórmula P implica em fórmula P, independentemente da fórmula. Não faz a mínima diferença se a fórmula é teorema ou não. Mas a questão é que P implica P é teorema. Logo, Z pertence a X implica Z pertence a X é teorema. Ok aí, gente? Podemos prosseguir para o próximo teorema? Tá. Então, teorema 3. O conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Foi outra pergunta que foi feita agora há pouco. Então, o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Se formos traduzir isso na forma de fórmula, o que o teorema está dizendo é, para todo x, vazio está contido em x. Como que a gente vai provar? Ora, nós vimos que um dos axiomas lógicos é, se P é uma fórmula, nós temos P ou não P. Então, ou vale a tese, ou vale a negação da tese. Então, ou o conjunto vazio é de fato subconjunto de qualquer conjunto, ou não. Supor que não é. Vamos supor que o conjunto vazio não é subconjunto de qualquer conjunto. Ou seja, que existe pelo menos um conjunto X, pelo menos um, tal que vazio não é subconjunto de X. O que acontece? Se existe pelo menos um X, tal que vazio não é subconjunto de X, então existe um T que pertence a vazio e que não pertence a X. O que é uma contradição, porque não existe T pertencente a vazio. Logo, a negação da tese leva a uma contradição. Logo, vale a tese. Estamos de acordo com a demonstração do teorema 3? Ok. Pode repetir. Manfrim. Manfrim é o seguinte. Você lembra do axioma lógico que diz P ou não P? Onde P é uma fórmula? Então, é o que nós estamos usando aqui. Nós temos uma tese. A tese é de que para todo x, vazio está contido em x. Então, de duas, uma. Ou vale a tese, ou vale a negação da tese. Então, ou a tese de fato é teorema, ou a negação da tese é teorema. Um dos dois, não há uma terceira possibilidade. Concorda, Manfrim? Tá. Agora, como negar a tese? A tese diz, todo conjunto, para todo conjunto X, vazio está contido em X. Então, negar a tese significa que existe X, tal que vazio não está contido em X. Ou seja, existe pelo menos um X, tal que vazio não está contido lá. Essa é a negação da tese. De acordo? Manfrim? Tá. Mas o que significa dizer que um certo Y não está contido em X? É porque esse Y tem algum elemento que não está em X. Concorda? Tá. Então, dizer que vazio não está contido em X significa que existe algum T que pertence a vazio e não pertence a X. Mas um T que pertence a vazio entra em contradição com a definição do conjunto vazio. De acordo? Então. Ok. Axioma 4. O axioma 4, veja só, a gente já viu 3 axiomas.
Nós aqui vamos estudar apenas 5 axiomas. Teoria de conjuntos normalmente tem mais, bem mais do que 5 axiomas, mas vamos ficar só com 5. Então, nosso quarto axioma é o chamado axioma da potência. Notem vocês que o axioma da extensionalidade não garante a existência de conjunto algum. Ele é apenas um axioma regulador. Ele estabelece uma poderosa relação entre pertinência e igualdade, no sentido de que a pertinência nos dá um critério para a identificação de um conjunto. Já o axioma do vazio garante a existência de um conjunto, só que sai como teorema que esse conjunto é único, que é o conjunto vazio. E o axioma do par garante a existência de uma infinidade de outros conjuntos, só que essa infinidade de outros conjuntos vai ter, no máximo, cada um deles, 2 elementos. E isso não é uma matemática suficientemente forte para as aplicações de interesse de vocês. Por isso precisamos do axioma da potência. Veja o que diz o axioma. Para todo x, existe y tal que, para todo z, z pertence a y, C e só C, z é subconjunto de x. Notem vocês que o axioma da potência é um axioma que garante a existência de um certo y. Quem é esse y? É um y cujos elementos são todos eles subconjuntos de x. Então, esse conjunto y é chamado de conjunto potência, como está escrito ali. O conjunto y do último axioma é denotado por percursivo, abre parênteses, x, fecha parênteses. A gente lê isso como potência de x. Vamos dar exemplos. Exemplo 1. Quanto é a potência de vazio? A potência do vazio é um conjunto em que todos os seus elementos são os subconjuntos de vazio. Só que pelos teoremas que nós vimos, o conjunto vazio admite um único subconjunto, ele mesmo. Então, a potência de vazio tem um único elemento, vazio. Por isso, unitário vazio. Estamos de acordo com o exemplo 1? Ok, tá. Mas, vocês devem notar, nesse primeiro exemplo, que não apareceu novidade alguma. Grande coisa, que a potência de vazio resultou no unitário vazio. Esse conjunto eu já podia construir antes, sem precisar do axioma da potência. Basta o axioma do par. Então, nesse primeiro exemplo, nenhuma novidade de fato surgiu até agora. Vamos ver os exemplos seguintes. Exemplo 2. Arthur está digitando. A gente já vai falar do exemplo 2 aí. Não esqueça vocês que vocês sempre podem falar também, tá? Não precisa só escrever, tá? Só um minutinho, vamos ver. Dizer que vazio é subconjunto de vazio quer dizer que o vazio contém o vazio. Isso implica que o conjunto vazio tem como elemento o conjunto vazio? Arthur, em alguns textos de matemática, existe essa expressão contém, que daí é usada uma notação, um C invertido. Tá? Nós não estamos usando isso. Mas vocês não podem confundir o conceito de ser subconjunto com o conceito de ser elemento. Tá ok? Então, veja só, em nenhum momento nós falamos sobre o termo contém. Eu não tenho a mínima ideia do que significa esse contém. A questão é, nós temos o conceito de subconjunto, ou sinônimo, está contido, e o conceito de elemento. Tá ok? Isso é aquilo que aprendemos no ensino médio como conjunto das partes. Ah, sim, Leandro, tem gente que chama o conjunto potência de conjunto das partes. Tá? Só que esse termo conjunto das partes não é nada usual hoje em dia. Tá? Era um termo muito usado antigamente, muitos anos atrás. Tá ok aí, Leandro? Ok. Então, voltando aqui. Próximo exemplo, segundo exemplo.
quanto é a potência do unitário vazio? Já que a gente calculou a potência do vazio, resultou no unitário vazio, só a título de curiosidade, vamos calcular a potência do unitário vazio. A potência do unitário vazio é o conjunto de todos os subconjuntos de unitário vazio. Quem são os subconjuntos de unitário vazio? Bem, nós já provamos por teorema que o vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Então, essa potência do unitário vazio, um dos elementos garantidamente é vazio. Aliás, a potência de qualquer conjunto, obviamente, o vazio vai ser elemento da potência. Mas o vazio não é o único subconjunto possível de unitário vazio. Além do vazio, todo conjunto é subconjunto dele mesmo. Então, um dos outros elementos da potência de vazio é o próprio unitário vazio. A potência do unitário vazio, né? Então, nós temos ali que a potência do unitário vazio resultou num conjunto com dois elementos, vazio e unitário vazio. Esse vazio e unitário vazio nos dá a lista de todos os possíveis subconjuntos de unitário vazio. Estamos de acordo com o exemplo 2? Ok. Mas, olha, Gabriel, o que é a potência de um conjunto? É um conjunto em que seus elementos são todos os possíveis subconjuntos do conjunto dado. Então, quanto que é a potência do unitário vazio? É o conjunto de todos os subconjuntos do unitário vazio. Vazio é subconjunto de qualquer conjunto, então ele está lá na potência. O próprio unitário vazio é subconjunto dele mesmo, como a gente provou que todo conjunto é subconjunto de si mesmo. E não há outros subconjuntos. Então, essa potência unitário vazio resultou num conjunto de dois elementos, vazio, unitário e vazio. Tranquilo aí, Gabriel? Tá. Mas, nesse segundo exemplo, da mesma forma como ocorreu com o primeiro, nenhuma novidade até agora. Nada de novo realmente está surgindo. Por quê? Essa potência do unitário vazio resultou num conjunto com dois elementos, vazio, unitário e vazio. Grande coisa, o axioma do par faz a mesma coisa. Então, nada de novo surgiu. A novidade vai surgir no terceiro exemplo. Já que a gente calculou a potência do vazio, resultou no unitário vazio. Calculou a potência do unitário vazio, resultou no par vazio, unitário vazio. Vamos calcular a potência desse par. Quanto que é a potência do par vazio, unitário vazio? Então, a potência do par vazio, unitário vazio é o conjunto de todos os subconjuntos dele. Quem são esses subconjuntos? Bem, um dos subconjuntos é vazio, porque vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Outro subconjunto, como aparece ali no exemplo, é unitário vazio. Por que unitário vazio é subconjunto do par? Porque todo elemento do unitário vazio é elemento do par. O unitário vazio tem apenas como elemento o vazio. E o vazio é elemento do par vazio, unitário vazio. O terceiro elemento da potência é unitário, unitário vazio. Unitário, unitário vazio, por que ele é subconjunto do par vazio, unitário vazio? Porque todo elemento do unitário, unitário vazio é elemento do par vazio, unitário vazio. O único elemento de unitário, unitário vazio é unitário vazio, que é um dos elementos do par vazio, unitário vazio. E por último, o quarto e último elemento da potência é o próprio par, porque todo conjunto é subconjunto dele mesmo. Então, a potência do par vazio, unitário vazio produziu um conjunto de 4 elementos: vazio, unitário vazio, unitário, unitário vazio e par vazio, unitário vazio. Estamos de acordo com o exemplo 3? Ok, vamos ver os demais. Tá. Ok. Índia está digitando. Tá. Então, gente, agora esse exemplo 3 mostrou uma real novidade. Antes, sem o axioma da potência, a gente era incapaz de garantir a existência de qualquer conjunto com mais do que 2 elementos. Graças à potência, nós garantimos a existência agora de um conjunto com 4 elementos,
Então, esse conjunto com 4 elementos é algo que o axioma do par não consegue garantir existir, mas o axioma da potência consegue. Tá? Aí vocês devem notar que vocês podem repetir a aplicação da operação de potência, usando novamente o axioma da potência, e calcular a potência desse conjunto de 4 elementos. Veja o que vai acontecer. Teorema 4. Se x tem n elementos, então a potência de x tem 2 elevado a n elementos. Então, notem vocês, olhem de volta o exemplo 1. O vazio tem 0 elementos. Quanto que tem a potência? 2 elevado a 0, 1. Então a potência tem 1 elemento. O unitário vazio, no exemplo 2, tem 1 elemento. Quantos elementos tem a potência? 2 elevado a 1, 2. No terceiro exemplo, o par vazio, unitário vazio tem 2 elementos. Quantos elementos tem a potência? 2 elevado a 2, 4. Se vocês forem calcular a potência desse conjunto de 4 elementos do exemplo 3, vocês vão ter 2 elevado a 4, 16 elementos na potência. E se aplicarem de novo, vão ter 2 elevado a 16 elementos. Então, cresce assombrosamente a quantia de elementos por aplicação do axioma da potência. A demonstração do teorema 4 eu não coloquei, porque é um simples problema de análise combinatória. Eu deixo como curiosidade para vocês, é uma demonstração tranquila. Até aí tá ok, gente? Vamos ver, ok, tá. Então vejam só, foi Cantor que desenvolveu essa fórmula? O conceito de potência é devido a Cantor. Agora, essa apresentação que nós estamos fazendo aqui não é dele. Essa apresentação aqui é inspirada no trabalho de um outro matemático, um alemão chamado Zermelo, Ernst Zermelo. Posso criar potência de qualquer conjunto? Osias, aquilo que eu falo para vocês insistentemente. Leia o axioma. O axioma está escrito, para todo x existe a potência. Portanto, a resposta é pode criar potência. Exatamente. Basta ler o axioma. O axioma garante a potência para absolutamente qualquer conjunto. Vamos ver, Luísa. Eu entendi todos os exemplos, mas ainda não consigo assimilar potência com a fórmula ali em cima. Para todo x existe um y. Deixa eu ver qual que ela está falando. Ah, tá. Então, Heloísa, leia ali o axioma. Olha só, vamos fazer a leitura ali. Eu vou fazer a leitura de uma maneira um pouco diferente. Olha só, em vez de para todo x, eu vou ler assim. Dado um conjunto x, olha só, dado um conjunto x, existe um certo conjunto y que satisfaz o quê? Os elementos desse y são subconjuntos de x. Se é elemento do y, é subconjunto de x. Se é subconjunto de x, é elemento de y. Logo, esse y é a potência de x. Ok aí, Luísa? Tá. Eu fortemente recomendo a vocês relerem esse material N vezes e refazerem as demonstrações, obviamente sem consultar o material enviado para vocês. Porque aquela velha história que a gente já conversou várias vezes, vocês precisam se familiarizar com esse tipo de formalismo. Tá? Então, agora que sabemos o que é subconjunto, o que é subconjunto próprio e o que é a potência de um conjunto, a potência de um conjunto é o conjunto de todos os subconjuntos do conjunto dado. Agora nós vamos usar um outro conceito muito importante chamado união. Logo depois do teorema 4, nós temos ali. O que significa Z igual a X união Y? Significa que para todo T pertence a Z, C e só C, T pertence a X ou a Y. Então, a união de um conjunto X com um conjunto Y produz um conjunto Z
tal que os elementos desse Z ou pertencem a X ou pertencem a Y, qualquer um deles. Tá ok aí, definição de união, gente? Tá. Então, o que está escrito a seguir, ó. Podemos denotar esse conjunto Z como o conjunto dos T's tais que T pertence a X ou T pertence a Y. Chamamos Z de união de X com Y ou união entre X e Y. Teorema 5. O teorema 5, na verdade, é uma coleção de 3 teoremas. Primeiro, a união é comutativa. X união Y igual a Y união X. Tá. Segundo, a união é associativa. X união Y união Z é igual a X união Y e aí união com Z. E terceiro item, vazio é neutro em relação à união. X união vazio é X, não importa quem seja X. Esse teorema é importante para várias aplicações da gente no futuro. Então, vamos fazer a demonstração. A demonstração aqui, Arthur está digitando. A demonstração aqui a gente faz apenas dos itens 1 e 3. Não entendeu o 2. O item 2 diz o seguinte, olha só, Arthur. No item 2 nós temos 3 conjuntos, X, Y, Z. E aí, se a gente quer fazer a união de 3 conjuntos, como que a gente deve proceder? Essa pergunta, porque veja só, a união é uma operação binária. Se aplica sobre duas ocorrências de conjunto, X e Y. Concorda com isso, Arthur? Tá. Mas aí a pergunta natural é, e se eu quiser fazer a união de 3 conjuntos? Eu devo priorizar alguém? Acho que entendi o que? Não, acho que entendi nunca é satisfatório. Olha, união de X com Y é uma operação que se aplica sobre o conjunto X e o conjunto Y. Essa operação produz um conjunto Z, cujos elementos são aqueles que pertencem ou a X ou a Y. Tá ok, Arthur? Tá. Só que o item 2, como se lê os 3 pontinhos? Os 3 pontinhos? Ah, os 3 pontinhos verticais, Osias? A gente já falou sobre isso. Isso é um símbolo metalinguístico para separar o definiendo do definiens. Cada vez que a gente usa esses 3 pontinhos é porque a gente está ampliando a linguagem da teoria. Lembra? Então, do lado esquerdo, nós temos o símbolo novo que queremos introduzir, união. Do lado direito, dos 3 pontinhos, nós temos a fórmula, na linguagem S, usada para definir esse conceito. Ok aí, Osias? Tá, então. Continuando a resposta ali para o Arthur. Então, no item 2, nós temos ocorrências de 3 termos, X, Y, Z. E a pergunta é, e se a gente quiser fazer a união de 3 conjuntos? Como que a gente faz? O que o teorema 5, item 2 está dizendo é que se a gente fizer a união de X com o resultado da união de Y com Z, vai resultar na mesma coisa que fazer primeiro a união de X com Y e depois esse resultado unir com Z. Ok aí, Arthur? É obrigado a substituir a união por Z na fórmula? Como assim substituir a união Z por... Escuta, ó, Leandro. Nós demos uma linguagem formal. Nós apresentamos uma linguagem formal com um alfabeto. Se a gente for introduzir um conceito, um símbolo novo, precisamos definir esse símbolo. Então, aquele X união Y, Z igual a X união Y, é simplesmente para todo T, T pertence a Z, C e só C, T pertence a X ou T pertence a Y. Só isso. Deixa eu ver aqui. Tá. Ok aí, Leandro? Tá.
Deixa eu ver. Então, vamos ver o Arthur ali. Não, Arthur. Olha a ordem das ocorrências. X, união Y, união Z. Você está invertendo tudo ali. Esse item 2 do Teorema 5 se chama associatividade. Está escrito X, união Y, união Z. Olhem a ordem. X, Y, Z. Tá bom? Olha aqui, ó. O Lucas está colocando um exemplo esquisito, porque a gente não sabe o que é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas vamos tentar usar o exemplo do Lucas. Olha só o que o Lucas colocou aí. Digamos que vocês saibam o que é 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vocês têm lá x igual a 1, 2, y igual a 3, 4, z igual a 5, 6. Então, quanto que dá y união z? É o conjunto dos t's que pertencem a y ou z. Então, y união z resultou naquele conjunto 3, 4, 5, 6. Agora, faz a união do x com esse y união z. Resultou no conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se fizesse a operação diferente, fizesse primeiro x união y, desse um certo conjunto, e depois fizesse a união com z, resultaria no mesmo conjunto. Ok aí, Arthur? Tá. Então, demonstração. Tá. Então, demonstração. Na demonstração, a gente prova apenas os itens 1 e 3. Sobre o item 2, eu menciono depois para vocês por que eu não escrevi a demonstração aqui. Então, para provar que a união é comutativa, x união y igual a y união x. Como que prova? Ora, o que é x união y? Olhem a demonstração. X união y é o conjunto dos t's, tais que t pertence a x ou t pertence a y. É só a definição de união. Mas o que é esse conjunto dos t's, tais que t pertence a x ou t pertence a y? Esse conjunto é igual ao conjunto dos t's, tais que t pertence a y ou t pertence a x. Por que isso? Um dos axiomas lógicos que nós vimos é P ou Q é equivalente a Q ou P. Então, a disjunção é comutativa. Foi o que nós fizemos aqui. T pertence a x ou t pertence a y é equivalente a t pertence a y ou t pertence a x. Concordam com isso? Ok. Então, mas o que é esse conjunto dos t's, tais que t pertence a y ou t pertence a x? Pela definição de união, isso é y união x. Logo, pela transitividade da igualdade, x união y é igual a y união x. Estamos de acordo com a prova do item 1 do Teorema 5? Tá. Ok. Então, nós usamos, notem vocês, que na prova do item 1, nós usamos um dos axiomas lógicos. Agora vamos para o item 3. Quando eu terminar essa demonstração, eu falo daí sobre o item 2. Item 3. Quanto que é x união vazio? X união vazio, pela definição de união, é o conjunto dos t's, tais que t pertence a x ou t pertence a vazio. Uma vez que não existe t algum que pertença a vazio, então x união vazio é simplesmente o conjunto dos t's, tais que t pertence a x. Concordam com isso? Ok, tá. Mas o que é esse conjunto dos t's, tais que t pertence a x? De acordo com o axioma da extensionalidade, isso é exatamente o conjunto, o próprio conjunto x. Logo, x união vazio
é o conjunto X. Fechou o item 3? Ok. Tá. Com relação, poderia repetir o item 3? No item 3, deixa eu ver, Leandro. No item 3, você concorda, Leandro, que o conjunto vazio não colabora na união? Já que ele não tem elemento algum? Então, X união vazio é o próprio X, já que o vazio não contribui com elemento algum, uma vez que ele é vazio. Essa é a moral da história do item 3. Ok? Então, com relação ao item 2, por que eu não coloquei a prova aqui? Pelo seguinte, assim como o item 1 foi provado usando um dos axiomas lógicos, o item 2, a demonstração dele é feita de maneira análoga. Em que sentido? No sentido de que a disjunção também é associativa. Se vocês fazem fórmula P ou Q, coloca isso entre parênteses, e aí, ou R, isso é equivalente a P ou, abre parênteses, Q ou R, fecha parênteses. Só que nós não colocamos isso como axioma lógico para vocês e nem precisa. Porque esse axioma lógico sai como consequência daqueles que eu mostrei para vocês. No entanto, como o nosso foco aqui não é a contraparte lógica, mas chegar o quanto antes no assunto funções, então eu omiti essa demonstração. Quem tiver interesse em ver fora do horário de aula como se lida com isso, a gente pode discutir fora do horário de aula. Mas na disciplina aqui, infelizmente, a gente tem um programa a ser cumprido. Ok aí, gente? Tá. Observar também que, em termos de exercícios, obviamente, eu nunca vou pedir qualquer exercício cuja resolução não possa ser feita baseado nos conteúdos apresentados aqui. Tá? Então, obviamente, eu nunca pediria para vocês provarem que a união é associativa, uma vez que eu não dei todos os pré-requisitos para vocês fazerem isso. Ok, feito isso, mais uma coisa. Tinha um pessoal aí que estava, acho que era o Zia, se eu não me engano, que estava com dificuldade para entender associatividade. Eu vou dar uma visão intuitiva sobre o significado de associatividade num contexto mais amplo. Associatividade é uma propriedade muito comum em várias operações binárias da matemática. Por exemplo, em algum momento a gente vai estudar a adição de números naturais. Na verdade, só que a adição de números naturais é uma operação binária. A gente soma dois números naturais só. E se a gente quiser somar 3, como que a gente faz? Esse é o X da questão. Então, se eu quero somar 3 mais 4 mais 5, eu devo somar primeiro 3 mais 4 e depois o resultado somar com 5? Ou devo primeiro somar 3 com o resultado de 4 mais 5? No caso da adição de naturais, essa operação é associativa. E se ela é associativa, significa tanto faz. Tanto faz a ordem com que você realiza essas operações. O resultado será exatamente o mesmo. Ok aí, gente? Tá. Ok. Então vamos lá. Próximo conceito. Sucessor é aquele y igual a S maiúsculo, abre parênteses, x, fecha parênteses. Aquilo a gente lê y é igual ao sucessor de x. Qual é a definição de sucessor de x? Está colocado do lado direito, do definiens. O sucessor de um conjunto X é simplesmente X união unitário X. Só isso. Esse é o sucessor de qualquer conjunto X. Então vamos ver exemplos. Quanto é o sucessor do conjunto vazio? Ora, o sucessor de X é X união unitário X. Então, o sucessor de vazio, basta substituir X por vazio. Então, o sucessor de vazio é vazio, união, unitário vazio. Estamos de acordo com isso?
Só fizemos a aplicação da definição, direta. Mas quanto que é a união de vazio com unitário vazio? Bem, nós acabamos de provar um teorema de que vazio é neutro em relação à união. Então, vazio, união, unitário, vazio, resulta no unitário vazio. Logo, o sucessor de vazio é unitário vazio. De acordo com o exemplo 1, gente? Ok. Vamos ver os demais. Tá. Tá bom. Ó, gente, isso aqui é um assunto que exige bastante atenção aí. Agora vejam só. Quanto que é o sucessor do sucessor de vazio? É o item 2, exemplo 2. A gente já calculou o sucessor de vazio. Resultou no unitário vazio. Mas quanto que é o sucessor do sucessor de vazio? O sucessor do sucessor de vazio é o sucessor de unitário vazio. Uma vez que o sucessor de vazio é unitário vazio. Mas quanto que é o sucessor de unitário vazio? Usa a definição de novo. Sucessor de x é x união unitário x. Então, o sucessor de unitário vazio é unitário vazio, união, unitário, unitário vazio. Estamos de acordo com isso? Antes de prosseguir? Tá. Mas quanto que é a união de unitário vazio com unitário vazio? Nós já vimos a definição de união. A união de x com y é um conjunto Z cujos elementos pertencem a x ou a y. Quem são os elementos que pertencem a unitário vazio e quem são os elementos que pertencem a unitário vazio? Fazendo a união, nós temos aquele par vazio, unitário, vazio. Cada elemento daquele conjunto vazio, unitário, vazio pertence ou a unitário vazio ou a unitário, vazio. Logo, o sucessor do sucessor de vazio é o par vazio, unitário, vazio. Estamos de acordo com o exemplo 2? Ok. Ok. Agora vamos fazer mais um exemplo. Eu sei que é meio chato brincar com essas chaves, mas há um motivo para isso. Veja o exemplo 3. Quanto que é o sucessor do sucessor de vazio? Acontece que o sucessor do sucessor de vazio a gente já provou, que é o par vazio, unitário, vazio. Logo, o sucessor do sucessor de vazio é o sucessor desse par. Mas quanto que é o sucessor do par vazio, unitário, vazio? Usa a definição de novo. Sucessor de x é x união unitário x. Então, o sucessor do par é o par união unitário par. Mas quanto que é a união do par com o unitário par? É o conjunto que tem como elementos aqueles que pertencem ou ao par ou ao unitário par. Quem são esses elementos? São 3 elementos. Um deles é o vazio, que pertence ao par. O outro é o unitário vazio, que também pertence ao par. E o outro é o par, que pertence ao unitário par. Então, o sucessor do vazio resultou num conjunto com 3 elementos. Estamos de acordo com isso? Com esses 3 primeiros exemplos? Ok. Ok. Tá bom. Agora vejam só. Vamos ver. Arthur está digitando. Desistiu de digitar aí, Arthur? Só ia concordar. Tá. Ia concordar, não vai mais concordar, Arthur? Então veja lá. Ó. Notem, olha só. Observar. Ó, isso aqui é muito importante para vocês criarem uma intuição sobre o que o conceito sucessor faz. Observar que vazio tem 0 elementos.
Já o sucessor de vazio tem um elemento. O sucessor do sucessor de vazio tem dois elementos. O sucessor do sucessor do sucessor do vazio tem três elementos. Cada vez que vocês aplicam a operação de sucessor, vocês acrescentam um elemento a mais, gerando um novo conjunto com um elemento a mais em relação ao anterior. Tá? Por que isso acontece? Olha só, por que isso acontece? Aprendemos a contar, essa é a ideia. Então, calma lá, Uzias, a gente já vai falar sobre isso. Vejam o que o sucessor faz na prática. O sucessor de x é x união unitário x. Quando a gente faz a união de x com unitário x, a gente consegue com isso um novo conjunto que tem todos os elementos que x tem, mas ele vai ter mais um novo elemento, que é o próprio x. Então, por isso que vai acrescentando sempre um novo elemento, à medida que aplica sucessor. Tá ok até aí, gente? A gente já chega lá, vocês estão querendo se antecipar aí, calma lá. O pessoal está excitado aí, tá? Agora vejam só. Vocês devem concordar que se vocês ficarem aplicando essa operação de sucessor indefinidamente, a anotação vai ficar simplesmente horrível. Vai ter uma quantia indecente de abre-chave e fecha-chave. E fica fácil a pessoa se perder com isso. Para evitar isso, é sempre conveniente adotar uma notação que facilite a vida. É o que nós vamos fazer aqui. Vamos ver, o Luiz Gustavo e Índia estão digitando. Não é uma condicional, Luiz Gustavo, é uma bicondicional. Tá ok? Nós não estamos usando bicondicionais para introduzir definições. Poderíamos usar, Luiz Gustavo. Nós estamos usando, no lugar da bicondicional, aquele símbolo metalinguístico dos três pontinhos verticais. Mas, se quisesse usar, no lugar daqueles três pontinhos, a bicondicional, não haveria problema. No caso, teria de conjuntos. Tá bom? Luiz Gustavo. A resposta é sim, é uma definição, sim. Só que não é condicional. Nenhuma definição é dada por condicional. Se você quiser usar conectivo para introduzir um conceito novo, tem que ser com bicondicional. Agora vejam só. O que eu estava chamando a atenção para vocês é que essa notação das chaves, para efeitos de calcular sucessor, é péssima. Então a gente vai adotar uma notação mais conveniente e mais usual. Vamos ver. Luiz Gustavo está digitando. Mas isso é uma convenção dos matemáticos? Como assim convenção? Qual convenção que está falando, Luiz Gustavo? A de cima? Eu não sei do que está falando. Porque o que você escreveu ali em cima não é uma definição, porque você está usando uma condicional. Se você trocar aquela condicional por uma bicondicional, aí você vai ter uma definição de fato. Isso não tem nada a ver com convenção. Isso tem a ver com teoria das definições. Para introduzir uma definição, a pessoa precisa saber, em primeiro lugar, o que é uma definição. Definições não são fórmulas quaisquer. Ok? Seria uma equivalência. A bicondicional é uma equivalência entre fórmulas, Leandro. Como a gente discutiu quando estávamos falando sobre os conectivos lógicos e os axiomas lógicos. Tá? Agora vejam só. Então, o que eu estava chamando a atenção para vocês é que esse uso de chaves não é adequado para escrever. Fica muito poluído o texto. Então, nós vamos adotar uma convenção que facilite lidar com esses conceitos. Considere um alfabeto cujos símbolos são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, ordenados por ordem lexicográfica.
A razão para usar esses símbolos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Por que escreveu mais ali, André? Nós estamos falando de um alfabeto. Ó. Olha aqui, gente. Ó. Isso aqui é importante. Nós temos um alfabeto cujos símbolos são 10 símbolos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ordenados por ordem lexicográfica. É a mesma ordem dos dicionários. Por que no dicionário a palavra abacate ocorre antes da palavra agricultura? Porque apesar de ambas começarem pela letra a ordem das letras no alfabeto é tal que o B antecede o G. Então, no alfabeto, adota-se essa ordem de que A antecede B, que antecede C, que antecede D, que antecede E, e assim por diante, até chegar no Z. A partir desses 26 caracteres do nosso alfabeto, é possível escrever sequências finitas de símbolos desse vocabulário, formando palavras. E a ordem que essas palavras são organizadas no dicionário chama-se ordem lexicográfica. Nós vamos fazer a mesma coisa com esses símbolos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ou seja, a partir desse vocabulário de 10 símbolos, nós podemos escrever strings, ou seja, sequências finitas com esses símbolos, ordenando-os, seguindo essa ordem lexicográfica. Nós admitimos que 0 antecede 1, 1 antecede 2, 2 antecede 3, até chegar no 9. Se nós tivermos uma sequência 8, 7, a sequência 8, 7 antecede a sequência 8, 9, porque 7 antecede 9, apesar de ambas começarem com 8. Essa é a ordem lexicográfica desse vocabulário de 10 símbolos. Estamos de acordo até aí? Ok. Tá. E agora nós vamos usar esses símbolos ordenados lexicograficamente, o que permite escrever infinitas sequências finitas com esses símbolos, da seguinte forma. O símbolo 0 vai ser usado para abreviar o conjunto vazio, como está escrito ali no finalzinho da página 4. O símbolo 1 desse alfabeto vai ser usado para abreviar o sucessor de vazio. O símbolo 2 é usado para abreviar o sucessor do sucessor de vazio. O símbolo 3 é usado para abreviar o sucessor do sucessor do sucessor de vazio, e assim por diante, como eu falei, seguindo a ordem lexicográfica. Estamos de acordo até aí? Ok. Agora vejam só. Agora nós definir uma adição entre conjuntos. Essa adição é definida por 2 itens. Item 1. A adição de um conjunto M com 0. Não esqueça o que é esse 0. Esse 0 é um símbolo usado para abreviar o conjunto vazio. Então, a adição de um conjunto M com 0 é M. Segundo item. A adição de M com sucessor de N é o sucessor da adição de M com N. Lembrando vocês que esse M e esse N são conjuntos quaisquer. André está digitando. Bem, então. Agora vamos dar um exemplo de aplicação disso aqui. André voltou a digitar. Só um minutinho, porque isso aqui exige bastante concentração. Ô, André, desistiu aí? Bem, então vamos lá. Vamos ver. Era uma dúvida que o senhor acabou de responder. Tá bom. Ok. Não entendi o item 2. Por isso que eu vou colocar o exemplo, Osias. A gente vai no exemplo discutindo o item 2, tá bom? Vamos ver, Leandro está digitando. Fiquei com dúvida nessa definição de adição.
Por isso o exemplo, Leandro. Vamos ver o exemplo? Leandro? Ok, então olha lá. Exemplo. A pergunta é, quanto é a adição de 2 com 3? Lembre vocês o que é 2. 2 é a abreviação para sucessor do sucessor de vazio. Lembrem o que é 3. 3 é uma abreviação para sucessor do sucessor do sucessor de vazio. Então a gente vai aplicar essa operação de adição sobre esses dois conjuntos. Quanto que é a adição de 2 com 3? Notem vocês que a adição de 2 com 3, o item 1 da definição de adição não responde. Porque o item 1 é especificamente sobre a adição de m com 0. E 3 não é 0. 0 é uma abreviação para vazio, 3 é uma abreviação para sucessor do sucessor do sucessor de vazio. Estamos falando de conjuntos diferentes. Estamos de acordo até aí? Ok, tá. Então, se o item 1 não responde quanto que é a adição de 2 com 3, só resta a possibilidade do item 2 fazer isso. Então, vamos ver o que o item 2 diz. O item 2 diz que a adição de m com sucessor de n é o sucessor da adição de m com n. Quem é o m, no caso, o m de Maria? Quem é esse m de Maria, no caso de adição de 2 com 3? O m é 2. E o item 2 diz para a gente só repetir esse m. Então, a adição de m com o sucessor de n é o sucessor da adição de m com n. Então, a adição de 2 com 3 é quanto? É o sucessor da adição de alguém, no caso, se alguém é 2, com alguém. Quem que é esse alguém? Acontece que a adição de 2 com 3 é justamente o caso adição de m com sucessor de n. Mas esse 3 é o sucessor de quem? Pelo que nós vimos anteriormente, esse 3 é o sucessor de 2. Exatamente. Então, eu não sei quanto que é a adição de 2 com 3. Mas seja o que for, é o sucessor da adição de 2 com 2, de acordo com o item 2 dessa definição. Até aí estamos ok? Ok, tá. Ó, Luiz Gustavo, veja o item 2. No lugar de m, nós temos 2. Veja lá, Luiz Gustavo. No lugar do m de Maria, nós temos 2. No lugar de sucessor de n, nós temos 3. Se o 3 é sucessor de n, é porque esse n é 2. Aí troca o m por 2, sucessor de n por 3 e n por 2. Concorda aí, Luiz Gustavo? Eu já respondo aí, Osias. Primeiro vamos ver o Luiz Gustavo. Mas não entendi por que o sucessor de 3 é 2. Não, ninguém disse que o sucessor de 3 é 2. Muito pelo contrário. O sucessor de 3 é 4, Luiz Gustavo. O 3, porque se o 3 é o sucessor de n, quem que é esse n? Por isso que tem que substituir na definição, no item 2. O 3 está substituindo o sucessor de n. Logo, esse n é 2. Concorda? É, exatamente. Aí o Osias está perguntando, n é um número qualquer? Quem está falando em número? Ninguém está falando em número nenhum aqui, nós estamos falando de conjuntos. Eu não sei de onde tirou esse troço de conjunto, de número. Porque esse alfabeto, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que eu fiz tanta questão de chamar a atenção para vocês, que é só um alfabeto, poderia trocar esses símbolos por cereja, batatinha, arroz, feijão, o que vocês quiserem. Desde que siga a ordem lexicográfica. Nós estamos usando isso só para fins de abreviação. Em nenhum momento nós qualificamos ainda o que é número, nem sabemos o que é isso. Tá ok aí, Osias? Ok. Então vejam lá.
Peraí, Arthur digitando, Andy, Osias. Ia ser legal se fosse cereja, batatinha, Mesopotâmia. Exatamente, você pode fazer isso, Arthur. Você pode fazer. Não tem problema. Claro, é preferencial usar símbolos que sejam fáceis de escrever. Mas pode fazer uns tracinhos malucos ali e seguindo essa ordem lexicográfica. Inclusive, não há obrigação nenhuma de serem 10 símbolos. Você pode fazer com apenas 2 símbolos. Aí você tem uma codificação binária. Podemos continuar aí? O André está com fome. Vamos terminar aí para o André poder comer, gente. Diga aí, Osias. A adição de 2 com 5 é o sucessor da adição de 2 com 4, exatamente. Porque o 5 é o sucessor de 4. Isso aí, Osias. O motivo de usarmos codificação com base 10 é histórica? Sim. Só que não vamos falar sobre isso hoje. A fome de entender é maior. Ótimo. Então, vamos lá. Vamos continuar. Então, eu não sei quanto que é a adição de 2 com 3. Mas, de acordo com o item 2 da definição de adição, isso é igual ao sucessor da adição de 2 com 2. Então, nós reduzimos um problema que não sabemos resolver a um outro problema que ainda também não sabemos resolver. Porque fica a questão, quanto que é a adição de 2 com 2? Mas a adição de 2 com 2 repete o mesmo procedimento. A adição de 2 com 2 é o sucessor da adição de 2 com 1. Então, nós temos que a adição de 2 com 3 é o sucessor da adição de 2 com 2, repete esse sucessor e calcula a adição de 2 com 2, que é o sucessor da adição de 2 com 1. Então, nós temos agora sucessor do sucessor da adição de 2 com 1. Estamos de acordo com o final da penúltima linha? Ok. Tá. Ok. Mas ainda não resolveu problema nenhum, porque eu não sei quanto que é a adição de 2 com 1. Então, a gente repete o item 2 da definição de novo. E aí nós vamos ter, como a adição de 2 com 1 é o sucessor da adição de 2 com 0, então nós temos agora sucessor do sucessor do sucessor da adição de 2 com 0. Mas agora a adição de 2 com 0, o item 1 finalmente resolve. A adição de 2 com 0, de acordo com o item 1, é o próprio 2. Então nós temos sucessor do sucessor do sucessor de 2. Mas o sucessor de 2 é 3. Então nós temos sucessor do sucessor de 3. Mas o sucessor de 3 é 4. Então nós temos sucessor de 4. Mas o sucessor de 4 é 5. Logo, a adição de 2 com 3 é 5. Ok aí, gente? Por enquanto? Então, o André fala, isso é de se espantar. De fato, achava que a adição fosse algo tão simples. André, em matemática, absolutamente nada é simples. Não é fácil fazer matemática. Porque assim, ó, na pré-escola, ou no primeiro ano do primário, vocês aprenderam a somar como? Contar e somar como? Dedinhos, cerejas, pessoas, quantas pessoas tem naquele grupo. Mas isso não é matemática. Isso definitivamente não é matemática. Mas aquela coisa, não dá para ensinar para uma criança de 6 anos? Isso que a gente está discutindo aqui. Então, aquilo que vocês estudam em matemática são sempre adaptações daquilo que realmente é matemática. Tá? Como eu falei para vocês, há uma série de detalhes aqui que eu estou omitindo. Só que é importante chamar a atenção de que nós ainda não conseguimos definir o que são números naturais. Isso a gente só vai conseguir fazer no próximo encontro, na sexta-feira. Mas aqui estamos dando os primeiros passos nessa direção.
Só um minutinho aí, já vejo aí que vocês estão escrevendo.